Na década de 90 estourou no Brasil um número absurdo de pessoas contando testemunho de libertação. Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. Mentiroso! Era ex-bruxo para lá, ex-bruxo para cá, ex-traficante para lá, ex-gay para cá, era um enxame de ex-alguma coisa. A igreja do passado era menos crítica, sedenta pelo sobrenatural, sedenta por storytelling como ainda hoje alguns são, não checavam as fontes, tinham muito medo de blasfemar do Espírito Santo, se fossem duvidar da libertação do irmão. Os oportunistas viram essa ingenuidade da igreja como uma excelente oportunidade de negócio. É uma história longa, bem complicada, difícil de acreditar, mas não é obrigado a acreditar, não. Você tem um livre-arbítrio para acreditar, sim ou não. Se você tem o Espírito Santo, você vai acreditar, senão você vai recebê-lo hoje, daqui a pouco, na hora da oração. Só se viam as fitas VHS, sim eu sou velho, tenho cabelos brancos já, fulana ex-lésbica, tio Chico ex-bruxo da Xuxa, Daniel Mastral ex-satanista, Guina ex-racionais MC, fulano de tal ex-comando vermelho, e vários outros vigaristas do final do século XX. Tiveram libertações verdadeiras? Houve verdadeiros testemunhos, mas a maioria foram pessoas brincando com Deus, usando o nome de Deus ou do diabo para se promover e ganhar grana. Eu tô dizendo a verdade, olha. A maioria era tudo discípulo de Balaão, que trocaram a verdade do reino por bens materiais. Nesse vídeo revelarei o fim de alguns desses charlatões da fé. Irmãos, com Deus não se brinca. Você sabe que fim levou o tio Chico? Os absurdos que esse homem contou, os exageros, as calúnias, as bizarrices que os ingênuos acreditavam. Me dá vergonha só de lembrar do dia que fui convidado a ir na casa de um amigo para assistir um filme. Chegando lá, era o testemunho desse maluco. O ex-bruxo tio Chico, como ficou conhecido o suposto pastor Francisco José Vieira Guedes, alegava ter sido o segundo maior bruxo do Brasil, fazendo trabalhos de magia para os famosos enriquecerem. Se intitulava traficante do CV, maçom, macumbeiro, espírita, ex-endemoninhado, cachaceiro. O maluco é brabo. Ex-gay, o rapaz era tudo, um combo de testemunhos em um só. O famoso Pague um Leve 4. Segundo ele, atirou no seu próprio filho com um fuzil, casou com uma cabra, e levava a bichinha para passear no shopping, comeu defunto no cemitério, enfim, o testemunho dele era pesado. Eu morei 8 meses na minha fazenda com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu tinha na minha fazenda, a um ponto de colocar ela dentro do meu carro. Quando eu cheguei dentro do shopping, ela incorporou com a pomba gira, eu incorporei com o Exu e passei a ter contato com esse animal dentro do shopping. Ele ficou de frente para mim, colocou as duas mãozinhas nos olhos, começou a chorar e disse: papai, não faça. Eu dei 2 tiros de escopeta no meu filho. Quando o meu filho caiu, eu incorporei com tranca-rua, peguei o punhal do tranca-rua, quebrei o tórax do meu filho e abri ele até embaixo. Passei a noite sem dormir com medo do cão vir me buscar. E a igreja pagava para ter ele em seus eventos. E a juventude? Ficava lá aterrorizada com as ideias do cara. Muitos adolescentes passavam a ter pesadelos e visões de vultos depois de ver o testemunho dele. Mas aí o pastor passava óleo ungido na cara do povo e ficava tudo de boa. Mesmo assim, com esses efeitos nada produtivos à fé, ele era celebridade, até Deus começar a expor suas mentiras. A ex-esposa junto com um ex-amigo dele veio a público na época, expondo toda a mentira do pilantra. Aos poucos ele foi perdendo palco no picadeiro da fé, nos púlpitos das igrejas. Isso é demônio puro, pombagira. Tio Chico foi encontrado morto dentro de sua residência, todo roxo parecendo uma berinjela, vítima de um ataque cardíaco aos 59 anos de idade. Nessa mesma época surgiu o Guina, ex-racionais MC, contando uma história bizarra envolvendo o grupo de rap e criminalidade. Esse havia traficado, roubado banco, composto músicas gangster pro grupo, trocado tiro com polícia, morrido e ressuscitado no IML, matado pessoas, tudo com imaginário cinematográfico. Além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Está aqui a sigla da facção. Comandei o Comando Vermelho no estado do Rio e comandei o primeiro comando da capital em São Paulo.
com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui parar dentro de uma geladeira. Fiquei morto 2 dias dentro da geladeira. O cara pagava de ex-racionais na cara dura. E a igreja? Recebia tudo de bom grado sem checar as fontes, afinal, Deus é poderoso para transformar água em vinho, que dirás um traficante. Mano Brown e Ice Blue sempre negaram a participação do suposto Guina. As fontes só vieram ser checadas anos depois do aparecimento do personagem. Ice Blue foi numa igreja para meter a porrada no cara, mas chegando lá, ficou com medo de matar o cara, por este usar uma cânula de traqueostomia. Esse relato mostra que de fato o Guina foi do crime, ou pelo menos era enfermo. Em 2014, ou 2017 ou 2021, Sidney Lourenço de Araújo, nome de batismo do falso Guina, morreu de problemas respiratórios. Gente, estamos falando de um cara ouvir uma música, tô ouvindo alguém me chamar, é o nome da música. O Guina não tinha dó, se reagir, bom, vira pó. E inventar um testemunho em cima da letra do Racionais. E a igreja? Até hoje tem mano que defende o falso Guina. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Veja nos comentários, deve ter algum lá. A década de 90 foi superior a todas as épocas da igreja brasileira, era o circo dos horrores. Testemunho de ex-mortos, ex-judeus, ex-prostitutas, gente que foi no inferno e viu famosos lá. É que um dia, quando eu deitei para dormir, apareceu um moço alto, magro, vestido como soldado do exército, e disse para mim assim: o meu nome é Keivo, eu sou o rei das caveiras e o senhor dos pesadelos. De hoje em diante, todas as vezes que você tiver medo, você me chama. E eles começaram a tirar meu corpo de dentro de casa, arrumaram uma caminhonete, uma estradinha, forraram o colchão, colocaram o meu corpo em cima. E naquele momento, eu via eles clamando e dizendo: Deus, não faz isso conosco, não. E eu olhei e disse: Senhor, por que tu deixaste aqueles anjos lá? Ele disse: eles vão cuidar do teu corpo até tu voltares. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas. O sofrimento. As almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas. Gente que foi no céu e viu gente sendo batizada nas águas lá, gente que virava pedaço de pau, que passava por buraco de fechadura para fugir da cadeia, que virava cupim, gente que meteu o cacete em Iemanjá, nego que ficava invisível, gente que virava lobisomem, gente que almoçou com o diabo. E a igreja? Consumia tudo isso. Teve até uma véia dirigente de círculo de oração, que foi dar uma palestra para jovens na igreja que eu frequentava, que disse que a filha de certo pastor viu um demônio sair da própria mão. Segundo a véia, a menina gostava de dar tapa na periquita. Não. Daí um demônio entrou na mão dela para usar a bichinha. Segundo o relato da véia, que dava cada grito estridente na sala. Isso é demônio puro, pombagira. O demônio era metade homem, metade robô, possuía olhos vermelhos tipo laser. Mano, cê é louco meu. Demônio agora usa prótese. Eu fiquei desconfiado, mas a galera tava toda assustada. E a véia metendo o louco na igreja. A véia frenética disse que entrou em batalha espiritual junto com o pai da garota, e tome-lhe óleo ungido pra lá, água ungida pra cá, e o diabo ria e dizia que morava na mão dela porque ela dava lugar. Gente, o que tinha de jovem chorando na sala, eu só vim entender o choro das meninas depois que fiquei adulto. Bicho, foi o terror na igreja aquela véia. E pulava, arregalava os olhos, falava com raiva mesmo. Muitos jovens não dormiram com medo do demônio Robocop. A igreja, que deveria ser um lugar de cura interior, acaba se tornando um lugar de abuso emocional e manipulação. Eu sei que muitos estão rindo, mas o caso é sério. Eu falo desse jeito para tornar o assunto mais leve. Irmãos, abuso emocional é crime, assédio moral é crime. Todos esses caras eram meros personagens, inventados para iludir os religiosos e ganhar uma grana.
Nesse contexto frenético surge o personagem Daniel Mastral e Isabela Mastral. Supostamente, um cara que havia saído do satanismo e se convertido à fé cristã. Eles foram espertos, lançaram primeiro o livro Filhos do Fogo, que alcançou centenas de pastores e líderes de jovens em todo o Brasil. Em pouco tempo Daniel estava sendo convidado a pregar nas igrejas e contar seu testemunho. Todo mundo queria saber mais sobre o diabo. Isso não é estranho? A igreja estar sedenta para ouvir sobre Satanás? Uma vez eu fui numa livraria e estava lá, Filhos do Fogo, o livro do ex-satanista. Ele contou tudo o que ele fazia infiltrado na igreja. Disse o atendente quase vibrando de euforia: leva esse. Eu preferi comprar o livro número 2, Guerreiros da Luz. É uma leitura pesada, não emana uma energia saudável, como os livros de John Piper, Rick Warren, Spurgeon, Max Lucado, dentre outros. Com a fama, veio a primeira mentira desmascarada por Adonai. Daniel e Isabela não eram os nomes reais do casal. Um conhecido da família veio a público e expôs que conhecia o Daniel desde a infância, e nada daquilo era real, inclusive o nome dele seria Marcelo e não Daniel. Logo o casal parainfernal cristão rebateu, alegando que usava o pseudônimo para não serem rastreados pelos satanistas. Muitos de vocês acreditaram nessa baboseira, mas e a cara dele na internet afora, expondo as ações dos ocultistas? Não poderia ser rastreada? Pois bem, para os fãs a resposta agradou e foi o suficiente para mantê-lo na mídia, até o presente momento. Os anjos, né? Imagina o que ele não faz com homens e mulheres afastados de Deus, né? Está fazendo um tremendo estrago. Diz que o diabo é o melhor amigo da igreja porque ele permitiu que o nome dele fosse usado para que a igreja fizesse negócio. Como ele vivia uma mentira, estruturou sua vida em cima de uma mentira religiosa. O diabo, aquele que ele dizia conhecer tão bem, mas parecia tratá-lo como um mero mito religioso, resolveu cobrar o preço de suas mentiras visitando sua família. Infelizmente seu filho de 16 anos atentou contra a própria vida, colocando o pescoço na linha do trem, na madrugada da Saturnália, festa pagã muito importante no ocultismo. 2 meses depois a Isabela deu fim à sua existência, através de uma overdose induzida por medicamentos. Daniel negava, dizendo que foi apenas uma parada cardíaca. Mas no relato do IML, consta a ingestão de vários medicamentos. Como médica que ela era, é impossível ela ter ingerido aquela quantidade sem intenção. Inclusive o Daniel estava sendo investigado pela polícia em relação a esse evento. No mesmo ano, 2 integrantes da família Mastral cancelaram seus próprios CPF. Após essa tragédia, Daniel tentou fazer a mesma coisa, mas deram socorro, levaram pro hospital e ele viveu. Desde então fazia terapia, para tentar superar as dores das tragédias que ocorreram. Passar tempo estudando satanismo, falando em Satanás e criando histórias de perseguição e teoria da conspiração, não faz bem à mente alguma. Cuidado vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Mas neste ano de 2024, infelizmente, Daniel Mastral conseguiu dar cabo de sua própria existência física. Ele foi para debaixo de uma árvore e usou uma arma. Existem fãs do personagem, que ainda tentam a todo custo fantasiar uma execução, um plano maligno dos satanistas, mas a verdade e todos os indícios nos levam a concluir que no fim, todos foram destruídos pelo personagem que resolveram criar. A verdadeira vítima nessa história foi o filho, que nada tinha a ver com a picaretice dos pais. Com Deus não se brinca, irmãos. Existem outros personagens sendo criados agora. Ao invés de tomarem o exemplo da família Mastral e dos demais citados, e pararem de fazer a igreja de trouxa, eles vão prosseguir em suas ilusões, até que o preço chegue. Irmãos, ai daqueles que judiarem da noiva de Cristo. Ai daqueles que abusarem do povo de Deus. Por isso tem muitos pastores morrendo ou indo presos no Brasil. Para enquanto ainda é tempo. Nesse exato momento eu dei uma olhadinha na internet, e lá estão eles, os novos personagens da fé arrebanhando multidões, até que a conta chegue e exija o pagamento. Segue o mesmo sentimento que há no coração de cada traficante novato. Aconteceu com ele, mas comigo será diferente, sou mais esperto. Não brinque com o mundo espiritual.
pois ele não brinca com você.